Vamos dar seguimento à aula de opioides, trabalhando algumas questões bem práticas de como utilizar esses fármacos na rotina clínica. Qual fármaco que devemos utilizar para iniciar o tratamento? Se a dor for leve ou moderada, iniciar com codeína ou tramadol. Se dor forte, a morfina é o fármaco de escolha, é o fármaco padrão da classe, deve ser utilizado. Tem um baixo custo e excelente perfil de segurança. Todo médico generalista deve saber utilizar bem morfina. Os demais opioides fortes podem demandar maiores cuidados e serão melhores manuseados pelo especialista. Uma característica importante da morfina e da maioria dos outros opioides, aí a gente coloca como exceção a codeína e a buprenorfina, é o fato de que não possuem, a maioria dos opioides não possuem dose teto, e a morfina é um padrão disso. Se não possui dose teto, qual que é a dose máxima? É aquela que produz analgesia com o mínimo de efeito adverso. Isso é muito legal quando a gente trata com a utilização desses fármacos na prática clínica. Como encontrar a dose certa, então? Titulando. O segredo para usar a morfina de forma segura é titular, escalonando a dose progressivamente, até que se encontre analgesia com o mínimo de efeitos adversos. Com que velocidade deve titular? Se for utilizar a morfina, estiver utilizando a morfina venosa na dor aguda, a ampola vem com 10 mg, você dilui 9 ml de soro fisiológico, 1 ml da morfina, a ampola tem 10 mg em 1 ml, e vai titulando 1, 2 mg a cada 3, 5 minutos, ou de acordo com a evolução diária do paciente. Mesmo que você encontre no primeiro momento uma dose X, pode ser que na evolução do dia seguinte essa dose não tenha sido suficiente para manter o paciente bem e ela precise ser reescalonada. Se o paciente estiver usando comprimidos, escalonar a cada 24, 72 horas. Como? Enquanto que a dose deve ser aumentada? Se o paciente exibiu dor fraca no período de avaliação, você pode aumentar em 25% da dose anterior. Se ele teve dor moderada, aumenta em 50%. Se dor grave, aumenta em 100%. Então, se um paciente está recebendo 5 mg de morfina endovenosa de 4 em 4 horas e mantendo dor grave, ele pode receber o dobro dessa dose. Ele pode receber 10 mg e ver de 4 em 4 horas. E os pacientes com doença hepática ou renal podem utilizar morfina? Apesar da morfina ser quase que totalmente excretada por via renal, 90 a 95%, e possuir dois metabólitos ativos, principalmente o morfina 6-glucuronil, que tem uma meia-vida mais longa, a gente pode sim utilizar na doença renal e na doença hepática. Qual que é a conduta? No caso da doença renal, inicialmente, reduzir a dose, alargar intervalo, usar sempre liberação imediata, a liberação lenta tem um risco maior de acúmulo, e aumentar a vigilância. Quando for iniciar com metade da dose usual. Na doença hepática, o acúmulo vai ser menos impactante. Então, considerar a redução da dose e aumento do intervalo. Se o paciente tiver alergia à morfina, precisa investigar adequadamente se realmente ele teve alergia. A maioria das reações descritas como alérgicas são verdadeiramente efeitos adversos. Se a alergia for comprovada, se ele teve um broncoespasmo ou anafilaxia, pode ser utilizado com segurança outros opioides fortes, como o fentanil e a metadona. Não existe reação cruzada entre eles. E a morfina deles todos o que mais libera histamina. Então, pode ser realmente que tenha tido uma reação alérgica por conta da liberação de histamina. Se a morfina não estiver mais funcionando, isso é possível, a gente vai discutir na próxima aula o efeito de tolerância, que é comum na utilização de opioides, e a morfina é um dos que induz tolerância de forma mais rápida. Como que deve se proceder se não estiver mais funcionando a morfina? Rodiziar para outro opioide forte pode ser a solução. Normalmente, esse paciente demanda o acompanhamento como especialista. Para a utilização de outros opioides que não a morfina, o risco de acúmulo e de efeitos adversos acaba sendo maior e o acompanhamento com o especialista pode ser mais seguro. Se o paciente não tiver condições de ingestão por via oral, ele vai precisar ficar fazendo morfina endovenoso ou existe alguma outra opção?
existem as opções de formulações transdérmicas de opioide. Aí a gente tem no mercado brasileiro o fentanil e a buprenorfina, que podem ser úteis em pacientes que não são capazes de engolir comprimido, pacientes com doença oncológica, fazendo uso de quimioterapia, desenvolvem muitas vezes mucosite oral e ficam sem condições de deglutir, né, de engolir. Então, em uso de altas doses de morfina e mantendo dor intensa, né, você pode utilizar as formulações transdérmicas. A desvantagem é que elas são de alto custo e um cuidado especial deve ser feito com o fentanil transdérmicos, que ele não pode ser utilizado em pacientes virgens de opioide. A buprenorfina, como tem adesivos com doses mais baixas e a potência não é tão alta como a do fentanil e a liposfilidade também não, ela pode ser sim utilizada em pacientes com dores fortes e virgens de opioide. Existem opioides que devem ser evitados? Sim. A meperidina ou a dolantina, o nome comercial dela, ela deve ser evitada. Existe pouca absorção por via oral, a meia-vida é muito curta e ela possui um metabólito, a normeperidina, que não tem atividade analgésica, que tem uma meia-vida longa, que depende de excreção renal e que é extremamente tóxico para o sistema nervoso central, promovendo excitação, tremores, ansiedade, disforia, miocronia e convulsões com a coma. Então, normalmente, ela tem uma necessidade de dose frequente, né, levando ao acúmulo inevitável do metabólito. Ela precisa ser administrada muito frequentemente, porque o potencial analgésico é muito pequeno e a dose e os efeitos eufóricos são bem importantes. A gente vai continuar falando um pouco de opioide nos próximos vídeos.